É muito comum pais, mães perguntarem se o peso da criança tá bom. Isso é uma pergunta que a gente escuta com muita frequência. Então eu vou mostrar para vocês como a gente vê mais ou menos. Esse gráfico que eu vou mostrar tem em todas as cadernetas, as antigas e as novas, caderneta de vacinação. É aquele livrinho, né? Que em alguns lugares o SUS dá, em outros está em falta e a mãe acaba conseguindo comprar na internet. Mas esse gráfico também tem na internet, é fácil de achar. Eu só vou explicar para que fique mais claro que existem variações normais de peso. Então a gente às vezes compara o nosso filho obviamente com uma outra criança e a gente comparativamente acha que ele tem ou pouco peso ou, né, tá gordinho ou tá magrinho. Então existe uma variação normal para as crianças em geral e eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, como eu tinha falado, aqui esse é o gráfico do peso por idade, né, para meninas. Tá em inglês, mas é porque eu peguei da internet, pela OMS. Aqui do lado você tem o peso, né? Então 2 quilos, 4 quilos, se for 5 quilos aqui no meio, entre 4 e 6. E aqui é a idade. Então aqui você tem meses e aqui nos principais em anos, né? Esse vai de 0 a 5 anos. E aqui você tem as linhas que são os percentis. De forma simples, para que serve isso daqui? Eu botei aqui, eu fiz a plotagem de 3 pesos diferentes para a gente avaliar, de crianças da mesma idade. Então, fiz aqui, né, fictício um bebê de 10 meses. E aí botei ele pesando em torno de 7 quilos, 8 quilos e 9,5 quilos. Isso mesmo o bebê. Então, por exemplo, aqui ele pesando 7 quilos, né? Então aí eu marco 7 quilos aqui, como ele tem 10 meses, eu junto os dois e aí eu marcaria ele no gráfico aqui, entre o percentil 3 e o percentil 15. Já esse aqui de 8 quilos e 10 meses, eu marcaria aqui, que ficaria entre as curvas do percentil 15 e o percentil 50, né? Que ele estaria aqui. E esse daqui de 10 meses também, mas com 9,5 kg, eu marcaria aqui, ficaria entre o percentil 50 e o percentil 85. Essas 3 crianças com pesos totalmente diferentes e a mesma idade, as 3 têm um peso que pode ser considerado adequado para a idade, tá? Mas como assim? E esses percentis significam o quê? O percentil 50 está dizendo que 50% das crianças de, por exemplo, 10 meses, né, que é essa linha aqui, tem um peso aproximado de 8,5 kg. Então, 50% das crianças de 10 meses tem um peso mais ou menos de 8,5 kg. Esse daqui que eu fiz de 9,5 kg e 10 meses, ele está quase em cima do percentil 85, né, dessa linha aqui abóbora. Tá um pouquinho abaixo, né? Se ele tivesse em cima do percentil 85, significa que 85% ele tem um peso maior do que 85% das crianças da idade dele. Isso significa o quê? Absolutamente nada se for um dado sozinho. O mais importante de tudo é se é uma criança que está acima do percentil 97, ou se é uma criança que está abaixo do percentil 3, ou se é uma criança que está, ao invés de ter uma curva ascendente, que se você olhar, todas essas curvas sobem, elas diminuem a velocidade que elas sobem, mas todas sobem. Elas não param e elas não caem. Então, cada criança vai ter a sua curva própria. Eu posso ter uma curva minha dentro dessas duas, entre essas duas aqui. Posso ter uma em cima, às vezes, da 50, uma entre a 50 e a 15, uma entre a 15 e a 3, mas ela vai ter que ser sempre uma curva ascendente. Se ela começa, a criança estava lá no percentil 50 de peso para a idade, e de repente ela começa a passar para o percentil 15, para o percentil 3, está caindo os percentis, ou seja, a curva parou de ser ascendente, tem alguma coisa de errado. Ou se essa curva começa a ser muito ascendente, ele estava no percentil 15, e aí a criança foi ganhando peso rápido, foi para o percentil 85, foi para o percentil 97, tá ascendente, mas numa velocidade muito rápido,
é para a gente chamar atenção, ó, vamos ver o que está acontecendo. Então, é mais não existe um peso ideal para a idade, tá? Existem biotipos diferentes, existem crianças diferentes, cada indivíduo é um indivíduo diferente de outro, né? Já diz, indivíduo de individual, e a gente não tem como comparar as crianças só de olhar e dizer se tá bom o peso ou não. E por isso que a marcação, conforme as consultas, né? No início a gente faz uma consulta mais pertinha da outra, então a gente vai ter várias marcações aqui nesse início, a gente vai saber exatamente qual é a curvinha natural da criança inicialmente. E aí, conforme a criança for ficando mais velha, a gente espaça, porque você vê que a velocidade de crescimento é menor. Mas esses dados juntos, né, as pesagens nos últimos meses, elas vão ser muito mais importantes do que uma pesagem isolada e colocada no gráfico, tá? Bem, eu espero que tenha dado aí para compreender direitinho. Qualquer coisa, eu faço um outro vídeo se for necessário, tá bom? Beijo para todo mundo.